Alô, alô, galerinha do meu coração. Tudo bem com vocês? Espero que sim. A tia continua morrendo de saudades, mas está tudo bem, graças a Deus. Eu quero agradecer a participação de vocês em nossos comentários. Vocês estão arrasando. Palmas para vocês. É lá mesmo que nós conseguimos ter um contato mais direto. E eu estou amando cada participação. Vocês estão brilhantes. E não esqueçam de deixar o nominho de vocês e as iniciais do sobrenome para controle da chamada. Pois bem, na última aula nós finalizamos com a unidade 2 e nela nós aprendemos que a origem dos seres humanos se deu na África, né? Segundo os pesquisadores, é o que diz a história, que a história da humanidade é a história de uma grande migração, porque se eles surgiram na África, eles não ficaram ali centralizados e concentrados ali, eles foram migrando, né, mudando de um continente para o outro. Aprendemos que o último continente a ser povoado foi o continente americano. Inclusive, a Thaís perguntou nos comentários em que parte, né, se era sobre uma atividade, como era para responder? América do Norte, América do Sul ou América Central? Porque perguntava qual continente, qual era o último continente a ser povoado. O continente americano é dividido em América do Norte, América Central e América do Sul. Mas quando falamos em continente, porque a pergunta foi: qual foi o continente, o último continente a ser povoado? Então, o continente americano num todo. Porque existem duas teorias, de que eles chegaram pela América do Norte, né, através do Estreito de Bering, ou que eles vieram com pequenas embarcações, saindo da Oceania e adentraram pela América do Sul. Mas quando nós falamos de continente, é o continente num todo, então o continente americano. Espero que eu tenha conseguido sanar a sua dúvida, Thaís. Vimos muitas outras coisas que nos ajudam a compreender até o uso de alguns objetos, como o machado de mão, que foi aperfeiçoado, mas foi criado há mais de 1 milhão de anos, né? E dentre outras coisas que nos ajudam a compreender mesmo sobre a nossa origem. Lá na unidade 3, que é a que nós daremos início hoje, em nossa quarta aula de história, nós veremos sobre a vida na pré-história. Então, peguem o livrinho de vocês e abram na página 64. E nesta unidade, assim como traz o título, né, nós aprenderemos sobre a vida da pré-história e as grandes influências que ela tem também em nosso cotidiano. Nós já temos visto, né, nas unidades anteriores e sabemos que muitas coisas hoje que nós praticamos ou que nós utilizamos surgiram ainda na pré-história. Até como traz aí, ó, a imagem de abertura da nossa unidade. Nós temos aí os pré-históricos tentando, né, acender o fogo. E hoje nós temos a facilidade, não precisamos mais, né, a não ser em caso de sobrevivência, de estar em uma condição onde não está muito acessível às facilidades de hoje, nós podemos usar essa técnica. Mas foi a partir deles que nós conseguimos hoje ter a facilidade de acender um fogão, né, de como produzir, de fazer uma fogueira até, não nesse método aí era também de lascar as pedras ou de friccionar aí os gravetos, mas teve sim e tem grande influência no nosso cotidiano. Na página 66, com o título As Grandes Transformações da Humanidade, já de cara, de início aí, traz para nós que o mundo foi povoado, sim, pelos humanos, em um processo que levou milhares de anos, mesmo tendo atingido todos os continentes, não foi assim do dia para a noite. Gente, desculpem, mas nós temos hoje também a participação da dona Cocoricó, que inventou de botar um ovo bem na hora da aula.
Isso aconteceu porque eles procuravam, né, melhorias para a sobrevivência, alimentação, melhores condições de abrigarem-se. Então, eles foram se expandindo, povoando outros lugares, né, outros continentes. Mas demorou muito. E isso só foi possível devido à sua evolução e ao seu desenvolvimento de conhecimentos e ferramentas que garantiram a capacidade de adaptação aos diferentes ambientes e espaços. Sim, até hoje nós buscamos melhorias, né? Tem uma descoberta, nós não nos conformamos com ela daquela forma. Se existe uma maneira de aprimorar, nós vamos em busca desse aprimoramento. E assim foi com eles também. Eles não se conformaram em viver de uma condição única a vida inteira. Eles foram em busca de coisas melhores. E exemplos dessas transformações nós temos aí, ó. A horta em um sítio na área rural, porque eles viviam do que a natureza já produzia, né? Passado o tempo que eles descobriram que podiam plantar e colher, eles mesmos poderiam plantar e colher. E temos também, ó, o pastor alemão, um cão pastor, vigiando um rebanho de ovelhas. E aí explica que por meio da agricultura é possível produzir alimentos e matérias-primas utilizadas na produção de outros tipos de alimentos e produtos diversos. Ela pode acontecer em pequenas ou grandes propriedades. Nós podemos fazer uma plantação aí no quintal de nossas casas. O cercamento de animais possibilitou que os seres humanos tivessem acesso às matérias-primas como leite, couro e lã. Além disso, os animais domesticados, como os cães e gatos, passaram a conviver em ambientes comuns, como casas e apartamentos. Temos aí também, viver em comunidade significa compartilhar valores e regras de convivência. No Brasil, por exemplo, as principais comunidades são as rurais, urbanas, indígenas e quilombolas. Olhe aí o exemplo de uma moradia de um bairro. Outro exemplo são diferentes tipos de materiais escolares. Em quase todas as atividades humanas, como estudar, trabalhar, cozinhar, brincar, é preciso fazer uso de ferramentas que auxiliam na realização. Essas ferramentas podem ser produzidas por um processo artesanal ou industrial. Tais exemplos vieram para nos nortear daquilo que nós utilizamos hoje, daquilo que veio sendo transformado desde a pré-história, e temos uma atividade agora para ser realizada no caderninho de história. Então façam margem, cabeçalho e coloquem como título Unidade 3. Vem aí. As imagens retratam atividades comuns nas sociedades atuais. Além disso, elas têm relações com as atividades produtivas, que é o próprio trabalho. Dessa forma, podemos afirmar que nosso modo de vida e a tecnologia que temos atualmente se devem às transformações dos povos primitivos desde o início, né, lá há milhares de anos. Com a orientação do professor, então nós vamos agora, temos aí temas, nesses 5 tópicos aí, vocês vão escolher um, né, não vou determinar quem vai fazer qual, mas vocês vão escolher um desses temas, pesquisar sobre eles, aí vocês vão colocar no caderno a imagem que refere-se a esse tema ou um desenho representativo do mesmo. Vou explicar mais um pouco. Escolha um exemplo de grande transformação na humanidade. Primeiro tópico, acesso a alimentos cultivados por meio da agricultura. Então, vocês vão fazer uma pesquisa de um plantio, de uma horta, podem colocar lá uma frase lá só para identificar o desenho, né? E fazer o desenho ou a colagem da imagem que o represente. Próximo diz, ter animais domesticados, imagens de animais em uma residência, como eles são cuidados, ou desenhos representativos. Ter acessos a produtos gerados a partir do cercamento dos animais, assim como o exemplo aí do cão pastor vigiando as ovelhas. Vocês podem procurar
Aqui no Brasil utilizam-se bastante também animais para poder ajudar no cercamento ali, na organização do gado. O próximo, viver em comunidade organizada. A fotografia ou desenho, né? A imagem ou desenho de um condomínio fechado, eu acho que representaria aí legal. Utilizar instrumentos fabricados para realizar diferentes atividades, assim como o exemplo aí dos materiais escolares. A tesoura serve tanto para recorte em escola, quanto para costura, para cortar o cabelo. Então, são exemplos que a tia está dando, mas vocês vão seguir esses passos aí para fazer essa atividade no caderno. Um dos tópicos para cada um. Não precisa fazer de todos, ok? Aí diz, feita a escolha do tema, reúna-se com seus colegas, né? O que não será possível, mas eu quero que vocês, se possível for, enviem fotografia dessa atividade para o WhatsApp da tia Rayane. Ou já poste nas redes sociais de vocês, marcando a escola, nas redes sociais dos pais de vocês. E elabore um cartaz, é o que será feito no caderno, ok? É o que diz aí. Então, pausem o vídeo e realizem essa atividade. Espero que tenha usado bastante a criatividade para produzir essas imagens. Bem, agora na página 68, nós temos praticamente um assunto revisional, né? Todo esse assunto é meio que revisional, porque nós temos discutido sobre isso desde o início do ano, sobre a pré-história, sobre as transformações que foram acontecendo, sobre aquelas produções de algo que foi só aperfeiçoado, outras houve a ruptura, completamente uma mudança para hoje atender às nossas necessidades hoje. E agora na página 68 nós vamos falar sobre os primeiros grupos humanos e os nomadismo, ou seja, os nômades, né? Os primeiros grupos humanos partiram da África e povoaram todos os continentes do mundo. Tal processo histórico foi longo e ocorreu há cerca de 100 mil anos. Não precisamos usar a palavra atrás, porque sabemos que já ocorreu. Aí já diz, ó, ocorreu há 100 mil anos. Essa grande e lenta migração definiu a história da humanidade e aconteceu, sobretudo, porque os povos primitivos eram nômades, ou seja, não tinham residências fixas e nem território fixo, né? Eles se deslocavam de um lugar para o outro, por isso houve a povoação, né? O povoamento de todo o mundo. Ou seja, não possuíam moradia fixa e mudavam de um lugar com frequência. Isso acontecia porque esses povos sobreviviam da coleta de frutos e da caça de animais, e com isso não produziam o próprio alimento. Lembra que a tia falou que eles acabavam se alimentando daquilo que a natureza fornecia, né? Eles ainda não tinham a ideia de plantar, cultivar e colher para o próprio sustento. Eles dependiam, portanto, do que a natureza lhes oferecia. Então, quando passavam muito tempo em um lugar, os frutos eram coletados e os animais caçados. Assim, havia escassez, né? Quem tira e não repõe, fica sem. Por consequência, para obter mais alimentos, era necessário migrar para outro lugar. Por isso, esses grupos humanos do passado são chamados pelos pesquisadores de caçadores e coletores. Olha a imagem aí representativa em uma pintura rupestre, retratando uma cena de caça em Tassili, na Argélia. Esse outro nome aí, um dia eu dou conta de ler. Vamos lá na página 69, você agora é o historiador. Observe as fotografias de famílias nômades a seguir e leia as suas respectivas legendas. Nós temos aí famílias com costumes diferentes, porém nômades, já diz aí, né? À nossa esquerda, olhando para o livro,
Fotografia de uma família nômade da Noruega, cerca de 1890, lá do ano de 1890. Agora, bem mais recente, a fotografia de uma família nômade do Tibete em 2011. Olha que ainda hoje existem, hein? Então vamos a essas atividades. O que as duas famílias têm em comum? A própria legenda já diz, né? O próprio enunciado também do exercício. O que as duas famílias têm de diferente? Observem aí as imagens mesmo num todo. Tentam encontrar características diferentes entre uma família e outra. Com base em seus conhecimentos sobre o nomadismo, sobre os nômades, levante hipóteses sobre a razão pela qual essas famílias moram em barracas ou tendas. Bom, nós sabemos que os nômades mudam constantemente, né? Então, com base no seu conhecimento, explique por que eles têm barracas e tendas como moradias. Facinho, né? Pausem o vídeo e já voltamos para a correção. Então, vamos lá. O primeiro pontinho pergunta o que as duas famílias têm em comum. E o principal aspecto que elas têm em comum é o fato de serem nômades, né? Já no segundo pontinho, quais as diferenças que nós podemos observar? As fotografias retratam épocas diferentes, uma de 1890 e a outra de 2011. E nós podemos perceber diferenças na vestimenta, na moradia deles, os animais que eles estão criando, etc. E com base em seu conhecimento, aí era mais uma resposta pessoal, né? Porque esses tipos de moradia que eles utilizam. Mas eu acredito que vocês tenham chegado ao mesmo entendimento. Que por serem nômades, eles mudam constantemente e esses tipos de moradias facilita bastante no transporte, no deslocamento, uma vez que eles não precisam desconstruir, somente desmontar e se mudar. Meus amores, nossa aula de hoje fica por aqui. Nós estamos aí aprendendo muito mais sobre a nossa vivência hoje, né? Sobre tudo aquilo que nós conseguimos usufruir e modificar, mas que vem lá da pré-história, e com isso nós vamos aperfeiçoando para atender as nossas necessidades. Então fiquem com Deus. Procurei pegar aqui hoje uma despedida tipo selfie. Fiquem com Deus. Ótimo final de semana. Estou morrendo de saudades. E até segunda-feira. Beijos. Segunda não, vocês é só na terça. Beijos.